Donald Trump diz que seria estúpido não aceitar o avião oferecido pelo Qatar, mas importa perceber que interesses estão por trás, questões de segurança, características do avião que transporta o presidente dos Estados Unidos e momentos históricos do Air Force One. E para isso está connosco o João Anos, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. João, muito bom dia. Bom dia. Já vamos a todas as características do Air Force One, questões de segurança, questões de defesa, mas importa primeiro falar deste Palácio do Céu, o Boeing 7478, com uma avaliação acima dos 350 milhões de euros, mas que interesses estão por trás, interesses financeiros, muito provavelmente, desta oferta do Qatar a Donald Trump? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os telespectadores. Nós cada vez mais voltamos a um mundo regido pela Realpolitik. E, portanto, nesse mundo a importância do perfil das lideranças é cada vez maior e, portanto, nas relações entre os Estados também analisam qual é que é o perfil da liderança que está do outro lado nas relações bilaterais, como é que podem criar as melhores relações possíveis para fazer avançar os seus interesses. E, do meu ponto de vista, esta oferta surge no contexto da compreensão estratégica que o Qatar tem sobre o que são as ambições de Donald Trump, desta administração, não só para o curso deste mandato, mas para o pós-mandato. E, portanto, esta oferta pode ser compreendida nesse contexto de que, para os qataris, para o Qatar, do seu ponto de vista, esta oferta a Donald Trump é uma oferta que ajudará a criar muito melhores relações do que aquelas que tinham até ao momento e também, de alguma forma, a equilibrar um bocadinho aquilo que também tem sido historicamente as relações ótimas que Donald Trump tem com a Arábia Saudita, que tem uma rivalidade grande com o Qatar, que é bem conhecida no Golfo Pérsico, e, portanto, desta forma vão equilibrando, não podendo jogar com os acordos militares que a Arábia Saudita fez com os Estados Unidos em termos de dimensão e valor. Como se costuma dizer, são um pouco mais pequenos, não são tão ricos, mas são mais bonitos e apresentam uma oferta ao Presidente dos Estados Unidos. Muito se falar da questão da constitucionalidade, mas é uma abordagem que só podemos discutir no final do mandato de Donald Trump? Ela já está a ser discutida, mas na realidade dentro do próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos tem vindo a tentar encontrar um caminho constitucional para este Presidente poder ser aceito, primeiro pelo Estado americano e depois passando para a Biblioteca Presidencial de Donald Trump. Neste momento a polémica está absolutamente instalada e do meu ponto de vista teremos que aguardar porque juridicamente existe um case, digamos assim, existe um caso, tanto de um lado como do outro, que provavelmente vai ser esgrimido até em tribunal. Antes de passarmos para as características desta bolha de defesa, a Boeing já deveria ter entregue o Air Force One em 2024, completamente atualizado. A que se deve este atraso? Bem, em primeiro lugar, estamos a falar de um produto único no mundo e, portanto, feito à medida, com requisitos extremamente exigentes, também com uma supervisão de diversas autoridades americanas do ponto de vista da segurança. Em segundo lugar, também tivemos o impacto do Covid, que acabou por atrasar muito o desenvolvimento deste projeto por parte da Boeing. E, em terceiro lugar, também uma questão que, nestes casos, em que a segurança e a defesa e as capacidades de defesa desta aeronave são absolutamente cruciais para ela poder ser aceite pelo cliente. Então, sobre estas particularidades, vamos já avançar, até porque, como disse há pouco, é uma arma, é uma bolha de defesa. Tem sistemas blindados para resistir a explosões nucleares, para desviar de mísseis, sistemas de comunicação. Que capacidade tem, em termos de comunicação, o Air Force One que o distingue de todos os outros aviões? Bem, tem capacidades de comunicação estratégica, tem capacidades também de proteger as suas comunicações e agora com o novo Air Force One vai ter capacidade também de interferir com comunicações de radares, de outros sistemas adversários que possam estar a tentar adquirir o Air Force One como um alvo e, portanto, também temos aqui uma novidade, tem um centro de comando de telecomunicações muito robusto atualmente, mas vai ter um muito mais avançado a partir daqui, com infraestruturas digitais. Este avião que transporta o Presidente dos Estados Unidos é de 1990, mas há atualizações que vão sendo feitas e outras que têm que ser feitas até poder receber outro avião? Sim, vão continuar a ser feitas. E que tipo de atualizações são essas? Atualizações sobretudo no domínio da segurança, no domínio das capacidades de resistir a determinado tipo de ataques, até a ciberataques. Portanto, uma das formas de proteger o Air Force One até agora, por exemplo, de intrusões para ciberespionagem, etc., tem sido
a adesão a sistemas analógicos, a sistemas que não estão ligados à internet, que não ligam com outros sistemas, como uma forma de proteção. Mas agora isso vai alterar-se, vamos ter infraestruturas digitais robustas, modernas, e portanto nós também vamos ter uma capacidade de defesa de cibersegurança, também, de ciberdefesa também, no Air Force One. Um centro de operações de cibersegurança vai juntar-se essa capacidade ao atual centro de comando e controle que já existe no Air Force One atual. Relativamente a todos os detalhes, todos os pormenores, características do interior do Air Force One, vemos aqui um suporte de suplemento de vida para o Presidente dos Estados Unidos, no que diz respeito a um banco de sangue, mas também tem aqui um design estratégico. Que design é esse, João? Bem, o design tem como objetivo criar as condições para, em situações de crise, esta autêntica Casa Branca voadora poder funcionar. E as situações de crise podem envolver situações também, ou de fatalidades, ou de pessoas com graves problemas de saúde, ou atingidos por algum abuso, por alguma situação de uma ameaça física perante a aeronave. Portanto, para além destes bancos de sangue, para além desta capacidade que têm já de uma mini sala de enfermagem, vão ter um mini hospital, vão ter uma sala de operações, porque também se considera que, para além de defender e proteger o Presidente dos Estados Unidos, é preciso que sejam capazes também de proteger e de cuidar dos próprios elementos do staff da Casa Branca, elementos dos serviços secretos, etc., que possam ficar feridos por alguma situação. E desse ponto de vista, isso é um grande upgrade. E todo o design do avião, até as próprias escadas anti-sabotagem, que existem no modelo atual e vão continuar a existir, vão se manter. E todo o avião está desenhado justamente para ser rápido de recolher todas as pessoas que precisam de estar dentro do avião num determinado momento, mas também poder rapidamente levantar voo. Estamos a falar de um avião que é tão rápido quanto um F-16, há quem diga um pouco mais rápido até, que voa a altitudes que mais nenhum avião comercial é capaz de voar, isso para poder evitar, por exemplo, radares de curto alcance inimigo que possam ser colocados, ou radares móveis que possam ser colocados para tentar adquirir esta aeronave como um alvo para poder ser abatida por um míssil. E, portanto, estamos a falar de capacidades que não existem em qualquer outro avião comercial. Nesse sentido, antes de passarmos para os momentos históricos, porque há dois que gostaria de falar contigo, se esta oferta do Qatar for realmente aceite, quanto tempo poderia demorar toda esta readaptação para que possa ser um Air Force One? Bem, do meu ponto de vista, não vai ser um Air Force One, porque não vai ser nunca virá a tempo de ser utilizada pelo Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos em exercício, quando muito former President, antigo Presidente dos Estados Unidos no âmbito da sua biblioteca presidencial. Parece que esse é o caminho jurídico que está a tentar ser seguido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mas mesmo assim é um ex-presidente dos Estados Unidos que vai continuar a ter acesso a briefings de segurança altamente classificada. Portanto, já temos especialistas de intelligence americanos que dizem que entre as autoridades de segurança e as Forças Armadas vão ter que desmantelar todo este avião, portanto vão demorar quase 10 anos a fazer toda a verificação de segurança e, portanto, eu diria que Donald Trump já poderá adicionar este presente, eventualmente, não só à sua biblioteca presidencial, mas eventualmente ao seu espólio de herança para os seus filhos. João, temos que terminar com dois momentos históricos. Há pouco falavas relativamente a um gabinete de crise que foi realmente utilizado para isso e outra, uma tomada de posse. O que tens a dizer sobre estes dois momentos, muito rapidamente, para terminar? Bem, deste ponto de vista, foram dois momentos absolutamente críticos em que o Air Force One, é um espectador, portanto, Lyndon Johnson, na sequência do assassinato em Dallas do presidente americano John Fitzgerald Kennedy, ele é ajuramentado como presidente dos Estados Unidos. Ao lado dele está Jacqueline Kennedy. A imagem não mostra tudo, mas parte das vestes de Jacqueline Kennedy ainda estavam manchadas com o sangue do Presidente dos Estados Unidos, tinha sido assassinado a breves momentos, e, portanto, este é muito importante porque mostra a relação dos Estados Unidos com a continuidade do governo e a capacidade que o Air Force One foi selecionado como o local mais seguro, onde podia ter o novo Presidente dos Estados Unidos, podia ser ajuramentado quando ainda não sabia se havia outras ameaças de segurança. Vamos passar para o segundo momento que está na memória de todos nós. É verdade, eu ainda me lembro onde estava no 11 de setembro, e para quem fiz o meu primeiro telefonema para saber se estavam bem durante o 11 de setembro, e de facto George W. Bush foi levado para o Air Force One. O Air Force One
foi imediatamente descolou, fez uma descolagem muito arriscada e muito rápida, levantou voo, acabou por se dirigir durante algum tempo sobrevoar o Golfo do México e George W. Bush, esta fotografia é icónica porque ele, ao mesmo tempo que está a coordenar a resposta a esta crise terrorista dos ataques do 11 de setembro, ele também está a observar os aviões F-16 que de forma extraordinária acompanharam e escoltaram o Air Force One. Porquê? Porque devido às suas capacidades de defesa, este avião tipicamente não é escoltado. Não tem necessidade de ser escoltado Apenas quando tem que ser reabastecido. É uma das situações, porquê? Porque está mais vulnerável e não se pode deslocar e evadir-se, e aí nesses momentos tem que ser acompanhado. Mas aqui ele está, não vemos, mas ele está a olhar para os F-16 que o estão a acompanhar. Porquê? Porque nesta situação crítica, a missão destes homens, destes militares da Força Aérea Americana, era uma apenas. Era acompanharem este Air Force One e, caso ele fosse alvo de qualquer tipo de tentativa de debate por parte de um míssil terra-ar que não tivesse sido detectado, eles tinham que se interpor entre o míssil e o Air Force One. A missão deles, e eles se escolaram sabendo disso, era darem a vida pelo Presidente dos Estados Unidos para garantir a continuidade do governo face àquilo que foi o pior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. João Anjos, muito obrigado. Obrigado, Cláudio.